Então, pessoal, nesse primeiro vídeo eu vou fazer uma introdução sobre o momento histórico da web, onde o Vue se encaixa, para a gente entender melhor por que ele existe e depois entender qual é a vantagem de utilizarmos o Vue.js. Então, a gente tem que primeiro entender que a interatividade entre os sites sempre foi um foco de atenção de desenvolvimento, mas esse foco mudou bastante com a chegada da Web 2.0 em meados dos anos 2000. Nesse período, a interatividade e o engajamento do usuário, com a plataforma do site receberam um foco maior. Coincidentemente, durante esse período foram lançadas companhias como Twitter, Facebook e YouTube. Então é óbvio que esses sites não foram construídos de um dia para a noite, então eles já lidavam com alguns desafios, mas parte desse desafio nos faz entender como a web evoluiu nesse período de tempo. Então, para construir aplicações com esse maior nível de interatividade, para fornecer o maior engajamento, ou para atrair os usuários, aumentando o engajamento com as plataformas, nós desenvolvedores tivemos que nos adaptar. E para isso, foram construídas bibliotecas e frameworks para nos ajudar nessa tarefa. Só um exemplo disso é o lançamento do jQuery, que já foi bastante utilizado na web, ainda tem o seu espaço, mas já foi o framework mais utilizado em JavaScript. Ele foi lançado em 2006 com o objetivo de facilitar a escrita de código no lado do cliente. Nessa época, a gente não usava JavaScript no lado do servidor, era apenas no navegador. Certo? Então, as bibliotecas foram evoluindo até o ponto que o próprio lado do servidor também passou a ser foco dessas bibliotecas JavaScript, como o Node, como a gente viu. Então, aqui uma linha do tempo, só para a gente entender mais ou menos onde é que está situado. Então, aqui, marcando mais ou menos 2001 e 2002, nós temos o lançamento do Struts. Esse cara é um framework, não sei se ainda existe um framework para desenvolvimento de aplicações web em Java. E por que eu estou destacando ele aqui? Porque ele foi um dos pioneiros a usar a arquitetura MVC. Apesar do MVC já existir, já está sendo utilizado em outros contextos, talvez aqui tenha sido um dos primeiros, ou talvez o primeiro framework web a utilizar o MVC, e desde então o MVC praticamente a unanimidade aqui. A gente vai ver que está mudando um pouco. Então, em 2004 para 2005 em 2005, aliás, foi o termo Ajax nasceu, Mas basicamente o Ajax é quando a gente conseguiu fazer requisições assíncronas com o JavaScript. E por que eu estou destacando isso? Porque é importante que a partir disso os desenvolvedores passaram a ter a opção de atualizar os sites parcialmente. Antes disso, o que você tinha que fazer? Perguntar para o servidor retornava a página inteira. A partir da criação do Ajax, ou dessa funcionalidade, os desenvolvedores poderiam agora pedir um pedaço de informação e aí você atualiza o site parcialmente. Vocês vão entender por que isso é importante mais à frente. Então veja aqui o lançamento de jQuery em 2006. Nessa época não existia Chrome, o Chrome foi lançado somente em 2007, acredito que hoje ele seja o navegador mais utilizado. O HTML5 foi lançado após o Node, já entre 2010 e 2011. E aí temos aqui o destaque para a versão do Angular, ainda em 2010, a primeira versão do AngularJS, que não é a mesma coisa do Angular hoje. Teve uma mudança aí. O React foi aberto o código-fonte em 2013. E em 2014 nós temos a primeira release do Vue. Então, só um resumo para vocês entenderem onde é que a gente está localizado aqui. Então, aqui eu vou mostrar dois aspectos da evolução das aplicações. Então, isso aqui é uma imagem do Gmail quando foi lançado as primeiras versões. Então, nessa época, não existia Ajax. Então, basicamente, você queria abrir um e-mail, ele dava um refresh na página inteira. Basicamente, o que tinha aqui que não era refresh era, por exemplo, o e-mail tem uma réplica, você não precisava dar um refresh na página inteira para ver a réplica. Mas se você quisesse mudar ali, eu estou no inbox, quero ir para o storage ou para o sent e-mail, a página era toda atualizada. Aqui eu ainda não tinha a opção de conversar dentro do Gmail, com o antigo Gtalk, que agora é Hangouts, e outras coisas mais. Então, compara agora com o nosso Gmail atual. Então, vários inbox, eu clico e não tem um refresh,
Em nenhum momento você tem um refresh na tela do Gmail. Tudo isso é feito com muito JavaScript, que é tudo no lado do cliente, muita requisição assíncrona, e o Gmail atual é um belo exemplo de uma single page application. Então, a interatividade, esse aumento de interatividade nos levou a padrões como esse, como a single page application. E os frameworks tiveram que evoluir para ajudar nesse caminho. Então, uma das coisas que vem acontecendo recentemente é a mudança do padrão MVC, o Model View Controller, para o MVVM. Aqui um pouco desse background, né? Como eu falei antes, com o suporte ao Ajax, começou em 2005, agora foi aberta a possibilidade de atualizar parcialmente um site web. Certo? Então, essas atualizações passaram a ser mais rápidas porque você não precisava ir no servidor pegar toda a página nova e renderizar. Você pega parcialmente, então naturalmente você pega menos dados e tudo isso é mais rápido. Com isso, surgiu a necessidade de você espelhar a lógica de negócio de apresentação e dos dados, porque se eu estou atualizando parcialmente, você quer que a interface seja atualizada de acordo com esses novos dados. Reflita a mudança dessa parcial dos dados. Então, surgiu essa necessidade. E à medida que se fomenta a interatividade, essa necessidade tinha um peso maior. E aí foi nesse contexto que, por volta de 2010, lançaram os primeiros frameworks que utilizam a arquitetura MVVM, que é Model View View Model. E aí eu vou explicar mais à frente em detalhes como essa arquitetura. Então, em JavaScript nós temos o AngularJS, utilizava o MVVM, o Knockout, que hoje é um framework ancestral, vamos dizer assim, porque foi um dos primeiros, já não é mais utilizado, e já utilizava MVVM, e o Ember. E hoje a gente tem, dentre os frameworks mais utilizados, o Angular, que é a versão reescrita do AngularJS, o Vue.js, que é o que nós vamos utilizar, e aqui eu coloquei o React com asterisco, porque ele não usa a arquitetura MVVM, mas ele tem um pouco do que o MVVM usa nele, e ele foca também nessa parte de construir aplicações reativas, que a gente vai ver, e de facilitar esse gerenciamento da lógica de negócio e da UI. Então é por isso que ele está aqui, mas ele não é não usa o MVVM. Então, o MVVM, como eu falei, o nome é Model View View Model, é um padrão baseado no MVC, é uma variação, e ele foca justamente em separar a UI, né, a interface, da lógica de negócio, que é o model. E uma das coisas que ele faz é permitir que seja feito através de Declarative Data Bind. Então, Data Bind é vinculação de dados, então diria que a vinculação de dados declarativa, no sentido que você declara como esses dados estão vinculados e o framework lida com isso automaticamente. Então, você declara isso e a partir daí a Vue vai refletir na mudança dos dados automaticamente. Então, ele foi projetado justamente para remover esse código relacionado à lógica de negócio da UI, através do Data Bind. Certo? E aí fornece justamente a vantagem, né, de a separação do desenvolvimento funcional, lá da loja de negócio, do MVC, e aproveitar a vantagem do Databind para atualizar a Vue. Então, foi assim que ele nasceu. Existe talvez um meio termo aí entre o MVC e o MVVM, que é o MVP, que é o Model View Presenter. Então, quem tiver curiosidade, pode dar uma olhada aí, mas não precisa ficar 100% antenado nisso. É legal para você entender a evolução, né, dessas arquiteturas. Então, falando especificamente de cada parte dessa arquitetura, eu tenho o View, que é, novamente, responsável por mostrar as informações do usuário, só que aqui eles representam o estado atual da aplicação que é fornecido pelo View Model. Então, o View Model fornece o estado atual, não necessariamente ele fornecer todos os dados que tem no model, mas ele fornece o estado atual da aplicação naquele momento, um snapshot. E esse snapshot é que é apresentado na View. Então, quando estão ativos os databind, os eventos, existe a troca de eventos entre o model e o view model, e aí essa view é atualizada automaticamente. Então, também continua sendo a view responsável por tratar eventos do usuário. Então,
quando o usuário interage com a view, com a interface, ele envia esses eventos ao ViewModel. E uma coisa muito importante aqui, a view não gerencia o estado dos dados da aplicação. Esse é o trabalho do ViewModel. Então, ela está linkada com o ViewModel através do DataBind, para que essa view seja sempre mantida em sincronia com os dados, mas ela é responsável também em enviar os eventos, mas ela não gerencia nada dos dados aqui. Então, o ViewModel, que de certa forma é um controle especializado, ele age como conversor de dados, porque não necessariamente o formato que eu quero apresentar na view é o formato em que meu dado está armazenado. Certo? Então, ele transforma essas informações do model para view através de comandos e, como foi falado antes, o view model ele armazena o estado atual da aplicação. E a boa parte da lógica de visualização está aqui, porque é aqui onde vai ter o declarativo data bind, é aqui que eu vou fazer as amarras com a interface. E é esse cara, através do data binding ou do binder, que mantém a sincronia entre o estado atual da aplicação que eu tenho lá no model com a view. Certo? Ele faz esse meio campo. E o model, como outros padrões da família MV asterisco, ou seja, MVC, MVP, ele representa os dados do domínio da aplicação. Aqui eles não possuem a lógica de negócio, né? Apesar de no MVC ter uma discussão polêmica sobre isso também. E a camada é responsável por persistir os dados, assim como no MVC. Então, comparando os dois padrões, vamos fazer uma recapitulação aqui do MVC. No MVC, a view responsável por mostrar a informação ao usuário, mesma coisa do MVVN. Aqui eu tenho um controle que ele é um mediador, né? Ele ajuda na aquisição de dados do modelo e das transformações, e é ele quem propaga para a view. E ele também é o cara que roteia os eventos de acordo para a view com o model. Então, quando o usuário age na view, esse evento é enviado para o controller e o controller, ao final, quando a requisição é respondida, é o controller que notifica a view. Está aqui a resposta. O modelo representa os dados do domínio da aplicação e aqui é onde fica a regra de negócio no MVC. Apesar de ser uma questão polêmica, não deve ficar na view, não deve ficar no controller, sobra o model, mas há quem defenda que não deve ficar exatamente no model, então às vezes tem uma camada fina ali junto do model com a camada de serviço, mas aí já foge do MVC puro, né, como ele está descrito. Mas é mais ou menos isso. Você pode talvez incluir essa camada de serviço como dentro do model, tá tudo bem. E aí a comunicação é dessa, né? O controller processa as informações que vieram do view, pede os dados para o modelo e hora também envia novos dados para o modelo para ele ser atualizado. Então ele fica como esse meio campo entre o controller e o modelo. No MVVN é um pouco diferente. A view continua sendo responsável por mostrar os dados para o usuário, mas ela basicamente ela representa o estado atual da aplicação fornecido pelo view model. Então aqui no meio eu tenho esse cara que é o data bind ou binder, é ele que faz a comunicação entre a view model e o view, apesar de ele faz parte do view model, né? Mas é ele que faz essa sincronia, manter essa sincronia de eventos que vêm da view e precisa alterar o model, quando são alterados ele atualiza a view, certo? Então é esse cara através desse two-way data bind, né? Um data bind de duas vias. O view model ele expõe atributos do modelo, não precisa expor tudo que está lá, mas ele expõe parcialmente ou totalmente. Mas ele também dá acesso a métodos e outras funcionalidades, não só apenas os dados. E é ele que tem boa parte das regras de negócio aqui, então da parte de visualização. Então deixa a camada de model mais fina, vamos dizer assim. E o view model continua nessa parte bem parecido com o controle. Ele envia as informações para o modelo para que ele seja atualizado e quando ele precisa de informações ele pede para o modelo e aí se essas informações são diferentes, o data bind vai naturalmente notificar a view que vai ser atualizada de acordo com essas novas informações. E o model fica da mesma forma. Aqui, camada responsável por persistir os dados, mas é uma camada mais fina, não tem nada de lógica de negócio, ela tende a estar no view model. Então, acho que tomara que tenha ficado clara a diferença entre essas duas arquiteturas. A vantagem,
usando o MVVN é que facilita o desenvolvimento em paralelo, já que ele separa a UI dos componentes. Abstrai toda a parte da view, então não tem lógica de negócio na camada de view, você apenas faz o declarative view bind no view model, então, e a partir disso o data bind vai ser responsável por atualizar, então a parte de view não tem essa regra de negócio. Os view models são mais fáceis de utilizar, de ser testados com teste unitário, comparado com o outro modelo Event Driven, e também eles são mais fáceis de ser testados sem a automatização de UI. Você não precisa fazer essa parte, o que era necessário antes, quando você tinha uma parte de lógica de negócio diretamente na view. E de quebra, eles são essa arquitetura de MVVN ajuda na construção de aplicações reativas, que não são uma ideia nova, não é um paradigma, mas é algo que está ganhando bastante força na web recentemente, entre aspas, né? Porque um dos fatores que ajudaram isso foi a popularização do Vue, React e Angular, esses frameworks já têm uma certa idade. Mas você pode, a grosso modo, simplificar uma aplicação reativa como uma aplicação que observa modificações no estado da aplicação. Lembra que eu estava falando disso quando falava do Vue Model? Propaga as notificações em toda a aplicação. Na verdade, na parte da aplicação que precisa saber disso, né? Para não ter um overhead, uma sobrecarga. E atualiza ou renderiza as views automaticamente com essas mudanças. Então, tá vendo que tem tudo a ver com o que eu descrevi aqui do MVVN. No entanto, você pode construir aplicações reativas sem usar MVVN, é possível. Apenas o MVVN casa muito bem com essa descrição e facilita muito a sua vida. E além disso, você tem que dar um pronto feedback ao usuário. Então, essa é a ideia de uma aplicação reativa e esse tipo de aplicação está em voga hoje em dia. Então, era essa a pequena introdução que eu queria fazer sobre o contexto web onde o Vue está inserido. E a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo e continue aí para ver os próximos vídeos.